Olá, professores, aqui é o Gaspar, então gravando aqui um vídeo de dentro dessas salas de aulas maravilhosas. Vou compartilhar também agora algumas reflexões adicionais, né, em relação ao caso, ao método do caso, a abordagem centrada no participante. O primeiro item que eu queria abordar é o que é que faz um caso ser bom, né, ser efetivo. Foram destacados, assim, talvez 4 pontos importantes. O primeiro deles é uma clareza nos objetivos didáticos do caso, por parte, né, do autor, de quem vai utilizar. E essa clareza se manifesta em relação a aquilo que se quer desenvolver com o conhecimento do caso. Por exemplo, se for em termos de empreendedorismo, o objetivo, quais são, né, os conceitos, enfim, aquilo que se quer explorar. Em termos de aplicação do caso, ou seja, como é que, por exemplo, em empreendedorismo você vai utilizar fluxo de caixa descontado, em que circunstâncias se utilizaria ou não se utilizaria. Em termos de atitude, ou seja, qual é a decisão que vai ser tomada, como é que você utilizaria essa informação. Então, objetivos didáticos é o primeiro elemento que faz um caso ser bom, né? Clareza na definição dos objetivos. Um segundo elementos são os pontos de tensão. Eu até já falei disso em outro vídeo, mas essa clareza em relação a quais são os pontos de tensão do caso, em termos do dilema, né, dos gatilhos que fazem com que a discussão possa aquecer, em que medida que o caso ajuda a desafiar premissas já estabelecidas. O ponto 3 o outro ponto é a questão do storytelling. Você tem um storytelling rico, uma narrativa, né, bem construída, ou seja, um caso real, com dados, com talvez algum nível de ambiguidade, mas que principalmente reproduza uma situação de maneira fidedigna, né, que tem esse desafio embutido. E o quarto elemento do que faz um caso bom é ele ter sido utilizado em sala de aula, ter passado pelo teste, de ser realmente utilizado como um material didático, né? Esses foram os 4 elementos que foram destacados aqui no curso. Bom, segundo destaque desse vídeo é algo que se falou hoje aqui, que é a sinergia entre a produção de casos e a produção acadêmica, publicação. Porque a verdade é que os casos, a produção de casos não é algo muito reconhecido do ponto de vista acadêmico. Não há muitos incentivos, normalmente, para os professores, pesquisadores, publicarem casos. Gasta-se muito tempo. Os professores daqui, que têm bastante experiência, dizem que gastam, na média, 160 horas de trabalho, divididas em X tempo, em X meses, para produzir um caso. E, claro que, possivelmente, com um grau de complexidade menor, é possível fazer isso em menos tempo. Mas mesmo que seja metade ou um terço, ainda assim vai ser sempre um tempo considerável. Mas, então, o que eles argumentam é que a melhor maneira de diluir esse efeito do tempo de escrever um caso é justamente conseguir ter uma sinergia da sua produção de casos com a sua publicação acadêmica. E destacaram dois pontos pelos quais a produção de casos pode ser útil, pode ter sinergia, pode, enfim, retroalimentar de maneira positiva a produção acadêmica. Um dos motivos é que eles argumentam, é que ensinar com casos, utilizando casos, pode revelar fenômenos, problemas, que requerem o apoio de múltiplos conceitos simultaneamente. Ou seja, e isso pode levar o autor, o pesquisador, a conseguir formular modelos que integram mais variáveis. Ou seja, elaborar conceitos, né? Com algo como um input, um insight para a parte de pesquisa. E talvez para quem até dá o passo adiante para uma produção quantitativa, determinar até a importância relativa desses fatores de explicação quando eles estão conjuntamente colocados e integrados no modelo para explicar um fenômeno. E outro motivo, né, de defesa dessa sinergia entre a produção de casos e publicação acadêmica, segundo eles, é que ensinar com casos pode revelar fenômenos e problemas para os quais
não existem conceitos ou teorias suficientemente robustos ou capazes de explicar aquele fenômeno. Então, novamente, eles dizem que a própria discussão de casos pode ajudar a descoberta de gaps de relevância gerencial na publicação, na área de negócios, pelo menos. Enfim, são duas considerações bem interessantes serem feitas. Por fim, em relação a uma outra questão aqui, mudando de assunto, um terceiro ponto para esse vídeo, eu destacaria o que hoje se falou muito sobre o conceito que eles chamam de desirable difficulties, que são as dificuldades desejáveis do processo de ensino-aprendizagem. A noção de que aprender requer esforço, que a aprendizagem é muito mais profunda e memorável quando tem esse esforço. E por esforço eles querem dizer algum nível até de desconforto, de dificuldade, né, com o ato de aprender. E eles mostraram, assim, uma coisa incrível, como é que eles tentam introduzir esse grau de dificuldade nas aulas, isoladamente, no design de uma disciplina, então ao longo de um curso, ou no design de todo um programa, né, digamos, um MBA, em algum assunto. E que essas dificuldades desejáveis são introduzidas em diferentes níveis de intensidade, e não apenas na discussão de casos, mas também na introdução de exercícios, dinâmicas de grupo, simulações, jogos de negócio, projetos de campo, né, em que os estudantes fazem projetos reais, né, talvez alguns professores, né, fazem ensino com pesquisa ou fazem algumas atividades de campo. Então, tudo isso misturado faz muito sentido, e talvez o que é muito interessante de ver é como eles conseguem articular isso de maneira planejada, né, na grade do curso, entre professores, e todo mundo conseguir combinar essas coisas. Desirable difficulties. Então, assim, eu acho que é uma questão bem filosófica também em relação a ensino e aprendizagem que a gente tem com os estudantes, né, de sair da zona de conforto, e por parte do professor, né, do instrutor, de vestir essa missão também e de pressionar, de certa maneira, o estudante a sair da zona de conforto, né, de ter essa energia. E aí, pela zona de conforto, o que eles argumentam aqui é que os próprios estudantes às vezes ficam muito confortáveis com o sistema de palestra, né, de aula lecture, das aulas de assistir aula. Então, enfim, é algo que a maior parte dos professores já sabe isso. A questão é o quão nós professores sabemos. No mundo da educação se sabe que quando você participa ativamente do processo, você aprende mais. Mas em que medida que você consegue, né, criar uma articulação, os incentivos na instituição para que os professores adotem as metodologias ativas e os estudantes também passem a aceitá-las, né, de bom grado, porque há resistência também por parte dos estudantes. Então, a questão da cultura organizacional, no final das contas, acaba sendo muito importante para se conseguir realmente construir cursos centrados no participante. Bom, acho que é o suficiente. Mais um vídeo. Até o próximo.